Duas grandes mulheres estão hoje presentes no ensaio geral, a escritora Isabel Allende, com quem falamos sobre o novo livro, e a cantora de jazz norte-americana Dee Dee Bridgewater, que este domingo atua em Lisboa. Mais à frente, o Festival Imaginários, que sai à rua em Santa Maria da Feira, uma peça que reinterpreta o Lago dos Cisnes e as sugestões de leitura de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao ensaio geral. A escritora Isabel Allende tem novo romance acabado de sair em Portugal. A autora do famoso livro A Casa dos Espíritos lança agora O Meu Nome é Emília Del Valle, que conta a história de uma jovem mulher que se torna escritora e jornalista. De caráter forte e independente, Emília, diz Isabel Allende nesta paragem por Lisboa, tem algumas semelhanças consigo, mas não é um autorretrato. É uma personagem de ficção, embora algumas pessoas que leram o livro digam que é o meu alter ego. Não é, até porque é muito mais alta do que eu. É uma jovem com um espírito de aventura, curiosa, arriscada, valente, que começa a vida como jornalista. Talvez por isso, como também eu comecei como jornalista e depois a escrita, as pessoas pensem que ela sou eu. Talvez também porque a Emília não conhece o seu pai e tem um padrasto maravilhoso. Essa também foi a minha vida. Não conheci o meu pai, mas tive um padrasto. Neste livro, o padrasto da Emília é uma homenagem ao meu padrasto. O meu também era assim, um grande amigo, mas tudo o resto não sou eu. É outra época, outra pessoa, é diferente. Outra época, outra pessoa, é diferente. Diferente era também a condição da mulher e sobre isso Isabel Allende fala também neste novo romance. A sua personagem começa por escrever literatura de cordel, mas como a escrita era um mundo vedado às mulheres, Emília Del Valle assina com um pseudónimo masculino livros que eram sobretudo lidos por homens. No caso da Emília, ela começa muito cedo, aos 17 anos, a escrever romances de cordel. Era um género muito popular em 1800. Depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, surgiu este novo género, que eram histórias de soldados, bandidos e cowboys. Eram lidas pelos homens. Eram livros de 90 páginas, muito simples, mal escritas na sua maioria, mas era preciso perceber que o público era semi-analfabeto. Só os homens liam, porque as mulheres não tinham tempo para isso e muitas não sabiam ler. E muitas delas não sabiam. Como pano de fundo, neste novo livro, Isabel Allende mergulha na história do Chile, o seu país de origem e onde o seu tio, Salvador Allende, foi presidente até ao golpe militar que levou Pinochet ao poder. Mas em O Meu Nome é Emília Del Valle, a autora descreve outra época, outra guerra civil que antecedeu esse período, mas onde encontra semelhanças. A ideia original foi contar a Guerra Civil. A ideia original foi a de contar a Guerra Civil de 1891, porque tem paralelos e semelhanças com o que aconteceu 80 anos mais tarde com o golpe militar no Chile. Nos dois casos, havia um presidente progressista que queria fazer mudanças e que encontrou uma tremenda oposição. Intervieram os militares e, eventualmente, o presidente suicidou-se. São duas figuras muito heroicas da história do Chile. Interessava-me por isso, pelo paralelo, mas tal como conta Emília, ela não pode saber o que vai acontecer 80 anos depois. Isso fica nas mãos dos leitores. Dizem muitas vezes que a humanidade caminha em círculos. Eu acho que não. Acho que caminhamos numa espiral. Parece que voltamos aos mesmos sítios, mas cada vez aprendemos algo e o círculo vai avançando. O arco da história e da humanidade progride. Evoluímos, não andamos para trás. Evolucionamos, não vamos para trás. Este é também um romance em que Isabel Allende coloca em evidência a defesa da condição da mulher. Questionada sobre que dificuldades persistem, a autora alerta para a necessidade de hoje não baixar a guarda da defesa de valores que antes não existiam. Não havia opções. Não havia opções. As mulheres estavam muito limitadas. Ela tenta romper essas barreiras, mas enfrenta grandes limitações. Para as mulheres é muito mais provar o que valem. Têm que fazer o dobro do esforço para conseguir metade do respeito e do reconhecimento, como diz a Emília no livro. Mas a condição da mulher é hoje muito melhor do que quando comecei. Há os mesmos problemas, mas mais diluídos. Além disso, há já 2 ou 3 gerações de mulheres, desde que estou viva, que puderam aproveitar os direitos e as opções que as suas mães e avós conquistaram. O problema é que não sabem ou não dão conta com que facilidade os podem perder e, por isso, não estão vigilantes, não estão ligadas ou informadas e não querem dizer que são feministas
porque isso não é sexy, mas aproveitam tudo o que o movimento feminista conquistou para elas. Isabel Allende recusa, contudo, a ideia de usar a literatura como forma de ativismo em defesa das mulheres. Para mim, a ficção é o desejo de contar uma história. Não há agenda, não há mensagem, não tento pregar algo ou convencer alguém de alguma coisa. Só quero contar uma história de que gosto. Para mim, o ativismo está na não-ficção. Tenho isso bem separado. Sobre a escrita, a personagem Emília Del Valle diz que é uma arte que a faz transportar para qualquer lugar e fazer o que lhe apetece. Estas palavras da personagem poderiam bem ser também as de Isabel Allende sobre o seu ofício. Quando escrevo, me traslado a outro universo. Quando escrevo, transporto-me para outro universo e durante um ano, ou talvez mais, estou enfiada nesse universo, convivendo com as personagens de uma forma tão íntima que às vezes custa-me voltar à realidade doméstica da minha vida diária. Fico desligada porque estou mesmo dentro da história. Desconectada, porque estou tão metida na história. Isabel Allende compara a arte da escrita de um livro com a construção de um puzzle ou mesmo de um prato de cozinha. Uma pessoa pega em todos os ingredientes e inventa um prato na cozinha que é um livro. Também o vejo como peças de um puzzle que estão todas espalhadas e que tenho de as juntar sem saber no que vai resultar, porque não conheço o desenho. Vai-se montando aos poucos, mas há um momento em que ganha sentido, tem harmonia e o livro está pronto. Tem sentido, tem harmonia e o livro está listo. A viver desde 2003 nos Estados Unidos, Isabel Allende diz que se sente furiosa com a atual presidência de Donald Trump. Compara-a com a ditadura chilena de Pinochet para dizer que tem esperança numa mudança. Estamos num momento péssimo para Estados Unidos. Estamos num momento péssimo para os Estados Unidos e para outros países. Há um regresso ao autoritarismo e da extrema-direita. Há uma exacerbação do pior, do medo, do ódio, da divisão, da polarização. Mas são coisas que passam. Não é a primeira vez que isto acontece. Vivemos isto por ondas. Isto passa, não é nada eterno. Tudo muda. Quando tivemos a ditadura no Chile, tivemos 17 anos em que tudo estava controlado, menos o dinheiro. De resto, estava controlada a imprensa, os partidos políticos, o Congresso, o sistema de justiça, tudo. Não havia qualquer hipótese de oposição ou resistência. E, no entanto, a ditadura caiu, e caiu pelo seu próprio peso. Então tudo é possível. Não estou desesperada pelo que se passa nos Estados Unidos, mas estou furiosa, não desesperada. Por lo que passa nos Estados Unidos. Estou muito furiosa, mas não desesperada. Este sentimento de fúria dirige-se em particular a Donald Trump, a quem Isabel Allende aponta o dedo pelo que está a fazer aos imigrantes num país formado por imigrantes como ela própria. Trump representa o pior. Trump representa o pior. O fanatismo, a ignorância, funciona com o medo e a divisão. Agora os culpados de tudo são os imigrantes. Há milhões de imigrantes nos Estados Unidos que trabalham e que contribuem com os seus impostos para o país. É um país formado por imigrantes, mas agora representam e apresentam o imigrante como um criminoso, um violador, um assassino, um gangster. Estão a deportar pessoas que não têm culpa de nada. E é muito duro ver o que se passa. Acho que há uma exploração do medo. Creo que há uma explotação do medo. O olhar crítico de Isabel Allende, a escritora que aos 82 anos diz que não sabe quando irá parar de escrever. Desde que a memória lhe permita, irá continuar a escrever livros como este, que acaba de ser editado pela Porto Editora. Em Santa Maria da Feira, as ruas já estão tomadas desde ontem pelo Festival Imaginários. Até domingo, o Festival Internacional de Teatro de Rua ocupa não só as artérias, como as praças e vários equipamentos culturais da cidade, com espetáculos que misturam as artes do circo contemporâneo, a dança, a música e as instalações de luz e vídeo. 200 artistas de 17 países ocupam 15 palcos, com 43 espetáculos gratuitos, no ano em que o Imaginários se dedica ao tema do progresso, indica o diretor Gil Ferreira. O progresso é o caminho que nos inspira e nos ilumina na sua reflexão e no papel
que o Imaginários tem enquanto instrumento de desenvolvimento criativo, instrumento pedagógico e, naturalmente e transversalmente, instrumento de progresso, que é o tema desta edição, depois de uma trilogia que percorreu o sonho, a liberdade e agora desagua no progresso, na verdade, porque o progresso é de facto a combinação do sonho e do exercício de uma liberdade plena. Eu destacaria deste ADN, deste Festival de Teatro de Rua, que tem na sua coluna vertebral o teatro de rua, as artes de rua e o circo contemporâneo como marcas, desde logo Le Grand Mir, da companhia francesa Deus Ex Machina, que é um espetáculo de grande formato, que é uma estreia em Portugal, que combina aéreos sobre tecidos, trapézios, dança pendular, videomapping, que está, no fundo, estruturado numa projeção onírica da humanidade, percorre o percurso ascendente do progresso. No Mercado Municipal de Santa Maria da Feira poderá haver Praça, Bela Praça, um espetáculo da companhia Persona e Giacomo Scalisi, onde 4 cozinheiros reinventam o que sobrou do dia do mercado num jantar servido numa grande mesa, enquanto decorre teatro, música, um espetáculo de marionetas e vídeo. Há sim propostas para todas as idades em Santa Maria da Feira este fim de semana. Se vir o nome no cartaz, pode pensar que é um clássico, mas desengane-se. Este Lago dos Cisnes, que sobe ao palco do Centro Cultural de Belém na próxima quarta-feira, é uma reinterpretação. Partindo do incontornável bailado de Tchaikovsky, o encenador Daniel Gurjão criou, com a ajuda do poeta André de Cedeiro, um Lago dos Cisnes diferente. Trata-se de uma peça de teatro que traz a história para os dias de hoje. Parte realmente do conto que tem por base o bailado clássico, e eu convidei o André para fazer um texto de teatro, para dar palavras a esse conto. Estamos a contar uma outra história, claro, porque a tentativa era de perceber como é que este conto ressoa agora, numa versão em 2025, abordando na mesma temáticas que estão presentes no bailado. O desejo, a família, a dor, isso está lá tudo. Ele escreveu uma grande parte do texto sozinho e depois tentamos fechá-lo já com os inputs dos atores para contar esta história que tem as mesmas personagens, parte da mesma família, Rothbard, Odette, Odile e Siegfrieda, mas aqui estamos num julgamento, se quisermos, das ações de Rothbard, daquilo que ela fez durante toda a sua vida às filhas. Esta produção do Teatro do Vão de O Lago dos Cisnes conta com a interpretação de Batata, Duarte Melo, Inês Coias, Rita Carolina Silva e Zé Coteiro. Tal como já tinha feito em Maria, a última peça que encenou, Daniel Gurjão regressa ao tema da família neste O Lago dos Cisnes. A família é um tema que está sempre presente pela forma como nós nos ligamos uns aos outros. Isto vem desse espetáculo, do último espetáculo que eu fiz, era o Maria, que trata o amor incondicional de uma mãe, e aqui é a mesma coisa, é tentar perceber esta mãe com o seu amor, se calhar por vezes torna a relação mais tóxica do que aquilo que ela queria, mas o tema da família é uma recorrência, assim como é o desejo e como é o corpo, são temas muito recorrentes no meu trabalho, que eu gosto de explorar e de tentar perceber outros pontos de vista dentro do mesmo tema. O Lago dos Cisnes fica em cena no CCB até dia 30. O espetáculo de quinta-feira, dia 29, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Depois esta peça segue em digressão pelo país. Vai estar no Centro de Arte de Ovar, a 6 de junho, no Ponto C, em Penafiel, a 21 de junho, e no Cineteatro Loletano, em Lolé, a 5 de outubro. No Ensaio Geral temos agora mais sugestões de livros com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. O prazer da leitura leva-nos a recordar Mia Couto, que acaba de ser homenageado na 15ª edição do Bibliotecano em Tomar, uma festa da leitura e dos livros numa cidade maravilhosa. E o meu conselho de leitura é naturalmente para A Cegueira do Rio, ou como os habitantes de uma aldeia recôndita de Moçambique nos ensinam a restabelecer a ordem do tempo. Aconselho ainda
a longitude do mundo, viagens oceânicas, cosmografia, matemática e a construção de uma terra global, da autoria de Henrique Leitão e José Maria Moreira Madri, publicado na Imprensa Nacional. Assírio Alvim deu à estampa Carta sobre o Comércio dos Livros, de Denis Diderot, com tradução de Diogo Paiva. Bela defesa do livro, dos livreiros e da importância de uma comunidade de leitores. A secção de estudos italianos da Universidade de Coimbra edita 2 livros preciosos. Pier Paolo Pasolini, 100 anos, ensaios coordenados e traduzidos por Rita Marnotto e Ana Beatriz Andrade, e Italo Calvino, 100 anos, com coordenação das mesmas autoras. E fica-nos a extraordinária pergunta que todos nós, os amantes das boas leituras, temos na memória. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. E Marco responde, não é uma ou outra pedra que sustém a ponte, mas a linha que elas formam. Ainda da Assírio Alvim, Marta Chaves publica Intervalo, e de W.S. Merwin, poeta nascido em 1927 e falecido em 2019, leia-se Lamento por uma Pedra e outros poemas. No final dos anos 40 viveu em Portugal, na Quinta de Serpins, viajou incessantemente, estabeleceu amizade com Robert Graves, T.S. Eliot, Sylvia Plath e Ted Hughes. Jorge Sousa Braga recolheu e escreveu a introdução desta obra, onde temos poemas na versão original e em tradução. No último dia do mundo, gostaria de plantar uma árvore, não para que dê frutos. Quero a árvore que fica de pé na terra pela primeira vez. É um dos nomes maiores do jazz norte-americano. A cantora Dee Dee Bridgewater sobe ao palco do Centro Cultural de Belém este domingo num concerto em que será acompanhada por uma banda exclusivamente feminina. O ensaio geral explica aquilo que sente em palco. Estou com seres humanos que são do mesmo género do meu e que têm a mesma sensibilidade que eu e que são artistas extraordinárias. Claro que a camaradagem é muito diferente. Podemos falar sobre assuntos que todas conhecemos, isso é ótimo, mas também adoro a sensibilidade feminina no palco. Sinto que a nossa comunicação é mais profunda. O espetáculo chama-se Nós Existimos, um título que é uma forma de afirmação, diz Dee Dee Bridgewater. É uma afirmação. Nós, mulheres, existimos. E existimos na cena artística do jazz, existimos como seres humanos, sabe? Existimos a todos os níveis em que as mulheres devem existir. Eu só quero sublinhar este facto. Ao trazer uma banda toda feminina, vamos trazer essa outra sensibilidade para a música, mas também para a mensagem. Eu vou cantar músicas que são relevantes do ponto de vista social e da sua consciência. São algumas músicas do passado, quando eu era ativista, mas que continuam a ser relevantes hoje. Dee Dee Bridgewater já foi embaixadora da boa vontade nas Nações Unidas, sente que hoje os Estados Unidos, onde vive, enfrentam tempos desafiantes. Vivemos tempos muito caóticos. Precisamos em todo o mundo sentir esperança, amor, compaixão, empatia, compreensão. Todos precisamos ser vistos. Eu quero levar tudo isso para o palco e quero que as pessoas sintam que estou com elas, seja que noite for e em que palco for. Quero que saibam que as vejo e as sinto. Dee Dee Bridgewater tem esperança numa mudança e mostra-se satisfeita com a eleição de um Papa de origem americana. Este Papa americano escolheu o nome Leão. O outro Papa Leão era contra o racismo. Ele condenava-o.
Este Papa já tem feito declarações muito claras nos seus discursos. Ele disse algo do género, estamos woke. Ele usou o termo woke, que é uma coisa que a atual administração americana é completamente contra. Se compararmos a sua idade com a do Papa Francisco e de outros papas, ele é muito novo. Gosto dele. Não sou uma católica praticante, mas fui batizada e já trabalhei com o Vaticano. Por isso estou satisfeita. Gosto de onde ele vem e claramente é um homem sem medo. Vencedora 3 vezes do Grammy Award, a artista de jazz norte-americana Dee Bridgewater atua em Lisboa, no grande auditório do Centro Cultural de Belém, já este domingo. É com a sua voz inconfundível que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana. Me and pretty eyes are synchronized, it's working out at last. All it takes is just one glance, and my heart begins to dance. All I'm thinking about's romance. But